Gente amada do meu coração, a paz. Estamos aqui começando, deixa eu arrumar aqui o computador um pouquinho, o ao vivo de hoje, uma continuação do livro de Efésios. Eu tinha começado já há um tempo atrás um estudo do livro de Efésios, eu dei uma parada e depois que muita gente começou a pedir no YouTube, eu senti no coração de continuar, orei e o Senhor falou, continua, então estou aqui para continuar, vai ser uma bênção. Eu quero ler então com vocês Efésios capítulo 1. Quem perdeu os anteriores, eles estão todos no YouTube, tá? Eu vou fazer quando eu postar esse vídeo agora, eu vou deixar a lista lá dos anteriores. Esse é, se eu não me engano, o capítulo 7, a parte 7. Eu já fiz 6 partes, onde eu vou pegando alguns versos. E hoje será o verso 14, tá? O verso 14 de Efésios capítulo 1. Então, se você não viu do capítulo 1, verso 1 até o 13, você pode ver nos vídeos anteriores. Hoje é o 14. Mas, para que eu chegue no 14, eu quero ler, só para você se contextualizar mais, a partir do 11. Então, vamos falar a partir do 11. Eu quero orar bem rapidinho, porque é um assunto muito sério e eu preciso que você entenda, tá bom? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para mais gente ver. Senhor Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, Pai. Primeiro porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou. Eu te amo, Jesus. E eu quero te agradecer porque o Senhor é bom por permitir que nós possamos falar da sua palavra com essa liberdade toda. É uma alegria, é uma honra. Eu fico extremamente feliz, Pai, que nós possamos dar o devido valor a isso. Tantos irmãos queriam poder aprender e falar da palavra e nós temos essa liberdade. Obrigado, Jesus. Me ajude aqui para que eu não fale bobeira, Pai. Em nome do seu Filho Jesus. Aleluia. E amém. E amém. Oi, gente, que legal. Eu fico muito feliz de vocês estarem aí e ter gente para ouvir. Glória a Deus. Vamos lá? Então, eu vou ler a partir do verso 11, mas o foco agora é o 14. O verso 11 diz assim: Nele, em Cristo, tá? Aqui está falando de Jesus, nele, em Cristo, digo, em quem nós fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aqui Paulo já está deixando claro que a salvação é 100% Deus. Deus é o único responsável por toda a salvação. Glória a Deus pelas motos, elas vão passar, não tem muito o que fazer. O meu microfone eu não consigo resolver, ele abaixa o volume sozinho. Se alguém souber como me ajudar nisso, eu estou fazendo com o áudio da câmera. Não é perfeito porque ele pega o som ambiente, mas em compensação ele não fica baixando, igual do microfone. Ele vai baixando sozinho a ponto de zerar e as pessoas não ouvem, é um horror. Mas vamos lá. Nós não podemos dar a nós nenhum tipo de mérito pela nossa salvação, porque não existe. O ser humano não é responsável pela própria salvação. Não são boas obras, não são penitências, não são atitudes, não são rituais. O que nos salva é o Espírito Santo de Deus se revelar a nós. Ele se revela e nós cremos nisso. E através dessa fé nós somos salvos. Então é uma atitude que parte 100% de Deus. E é isso que ele está falando nesse verso. Foi segundo a própria vontade de Deus que nós fomos salvos. Eu não vou falar mais porque eu já falei um vídeo inteiro sobre isso, está nos anteriores. Verso 15. Por isso, ouvindo eu também... Besteira, pulei, desculpa. Verso 12. E por que Deus nos salvou? Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. 13. Em Cristo, vocês também estão. Depois que ouviram a palavra da verdade. Não tem como estar em Cristo antes de ouvir a palavra. Por isso que é necessário pregar o evangelho. A gente prega o evangelho. A pessoa ela vai se encher de Jesus após ouvir a palavra. Lembra Romanos 10? A fé vem pelo ouvir e ouvir através da palavra de Deus. Então é necessário um contato com a palavra para que você tenha a sua fé abastecida. Se você está se achando uma pessoa muito sem fé, se você está se achando uma pessoa incrédula, muito preocupada, muito ansiosa, provavelmente é falta da palavra de Deus. Começa a ler, começa a ouvir pregação, começa a meditar nas escrituras, naturalmente a fé ela é acrescida na sua vida. A fé é um dom de Deus. Ele que nos acresce, quanto mais nós nos envolvemos com ele. E aí ele fala isso, depois de ouvirmos a palavra de Deus, a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele crido, porque tem gente que ouve e não crê, aí não adianta nada. E nele crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que legal, selados com o Espírito Santo da promessa.
o qual é o penhor da nossa herança. É esse verso que eu quero chegar. O verso 14 é o foco de hoje. O Espírito Santo da promessa é o penhor da nossa herança para redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Eu vou explicar em detalhes porque esse texto, se não explicar de partes, ele fica complicado. Primeiro que ele fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que é penhor e qual herança? Vamos lá. A herança que ele está falando é a salvação, é a glória eterna, é a habitação eterna com o céu. Muitas coisas se discute se o céu é lá em cima, ou a Nova Jerusalém desce, é aqui na terra. Gente, não se importe com a localização. Se importe se você vai estar lá ou não. Isso que interessa. A Bíblia diz em João capítulo 14 que Jesus está conversando com os discípulos e eles falam assim, olha, eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam, onde eu estiver, vocês estarão também. Então, você tem que entender que o céu é muito mais do que um lugar. O céu é a presença de Jesus. Onde Jesus estiver, seja lá nas nuvens, seja aqui na terra, eu não quero me importar com isso, porque onde Jesus estiver, lá nós estaremos. E lá se torna o céu no sentido de o paraíso, a presença maravilhosa. Então, quando Jesus ele promete uma herança, essa herança não é do ponto de vista terreno. Não é uma herança do ponto de vista de uma casa, ou um carro, ou um casamento, coisas boas, claro, mas não é isso que ele está prometendo. A herança é o prêmio da soberana vocação. Está lá em Filipenses capítulo 3. O dia em que nós ouviremos do nosso Pai, vinde, benditos, possuir a terra que te está preparada, a herança que te está preparada. A terra no sentido de a habitação que nos está preparada. Então essa é a herança, é estar para sempre com Deus. A herança que eu creio e que eu espero e que eu vivo hoje de forma justa, de forma sóbria, de forma santa, busco ao máximo poder viver isso, não é para ganhar nada nessa terra, mas por essa herança celestial. E ele está falando então que o penhor dessa herança. O que é penhor? Deixa eu te explicar. Quando você vai fazer um empréstimo, se você vai numa loja de penhores, num banco, você vai pegar um dinheiro emprestado, você vai deixar lá, você vai pegar R$1.000. Normalmente você deixa algo mais, que vale mais do que R$1.000, é uma garantia de quem te emprestou o dinheiro de que você vai pegar de volta. Porque se você não for lá e pagar, aquela loja de penhor ou aquele banco fica com aquele bem que você deixou. Então você vai sair no prejuízo. Então o penhor é uma certeza de que algo será pego de volta. Você está entendendo? Quando Deus nos deixa o Espírito Santo, é um sinal claro de que ele voltará para buscar e pegar aquilo que é dele. Então o Espírito Santo em nós é uma garantia de que um dia, seja na nossa morte, ou seja no arrebatamento, mas o Senhor virá para nos buscar para ele. Então ele deixa o Espírito Santo na nossa vida como um penhor, como um sinal. Olha, você é meu e eu vou em breve te resgatar para que você esteja comigo. Então a certeza da nossa salvação, qual que é a certeza da nossa salvação? É a certeza de que nós temos o Espírito Santo e que seremos salvos um dia por Deus. A Soraya perguntou assim, quando a pessoa diz que você vai para o céu, Soraya, não entendo da forma literal, não quer dizer que você vai morar lá no espaço sideral, não é isso. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que a Nova Jerusalém ela desce para essa terra. Então há muita discussão sobre a questão das nuvens, ou se o céu desce, ou se a terra se torna o céu. Não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar em lugar nenhum. Entenda que a herança, o céu, é a presença de Jesus. Essa é a promessa. Ele te deixa o Espírito Santo como uma garantia de que você será resgatada ou você será resgatado para estar com Cristo, independente de onde seja. Eu não quero entrar nessa discussão de localização do céu, mas sim na certeza de que aquele que tem o Espírito Santo estará lá. E qual é o sinal do Espírito Santo? Qual é o sinal assim, do Espírito Santo? Se você ler o vídeo anterior, a parte 6, essa é a parte 7. A parte 6, eu falo sobre o batismo do Espírito Santo. Como que eu tenho certeza que eu sou batizado do Espírito Santo? O que me garante que eu tenho o Espírito Santo? E a Bíblia é clara. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. O sinal de que a pessoa tem o Espírito Santo não é o orar em línguas. O sinal do Espírito Santo é que a pessoa confessa de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Por que eu digo de todo o coração? Porque eu posso falar da boca para fora. Jesus é o meu Senhor.
Mas se isso for da boca para fora, isso não é verdadeiro. O que de fato denuncia que eu sou salvo é quando eu confesso de coração: Jesus é o meu Senhor. Sou uma pessoa falha? Sou. Sou uma pessoa que erra? Sim, mas eu não quero permanecer no erro. Gente, é isso que diferencia. Uma pessoa que nasceu de novo, não é que ela não peca, mas ela não aceita de jeito nenhum aquele pecado. Por mais que eu erre, por mais que eu venha tropeçar, eu não quero, eu não aceito. O pecado não me deixa em paz, o pecado não me traz paz. Ainda que eu tenha aquela satisfação na hora, sabe? Aquele prazer momentâneo, aquele orgasmo passageiro, ou aquela satisfação ali daquele momento. Naturalmente, uma pessoa que nasceu de novo, logo em seguida, ela vai ter um incômodo horrível. Você vai falar: meu Deus, eu não nasci para isso, eu não quero isso, misericórdia, me perdoa, Jesus. Isso é o sinal de que a pessoa nasceu de novo. Ela odeia o pecado, ela odeia. Vocês estão entendendo? Vai curtindo, vai compartilhando. Eu fico feliz quando sobe esse coraçãozinho que é legal. Gente, então o sinal claro da salvação é a presença do Espírito Santo. E o sinal claro da presença do Espírito Santo é que você confessa de todo o seu coração que Jesus é o Senhor. E com isso entra um processo. A salvação se dá no momento em que a gente crê. Mas agora existe um segundo passo, que é sobre esse que eu quero falar. O selo da salvação, ele está em nós, mas nós devemos vigiar para que ele permaneça. E eu quero entrar agora num assunto que é bem polêmico, mas eu vou dar o meu entendimento, tá? Eu não sou calvinista, mas eu também não sou arminiano. Tem muita coisa que eu concordo com calvinistas. Tem outras coisas que eu concordo com os arminianos. Eu fico meio que no meio do caminho. E não é porque eu sou neutrão, não. Sabe aquele cara que quer ficar no meio para ser político dos dois lados? Não, não é. É porque, de fato, quando eu leio a palavra, eu entendo umas coisas que uns falam e outras de outros. Por exemplo, agora está a questão. Dani, fui selado pelo Espírito Santo. É certeza que eu serei salvo? Sim, se esse selo permanecer. Dani, então você está falando que é possível perder a salvação? Não. Entenda bem o que eu vou falar. Eu não creio que se perde salvação. Não creio. Por quê? Porque perder subentende-se algo involuntário. Por exemplo, meu celular. Eu vou perder o meu celular. Eu quis perder? Eu não quero perder meu celular. Ele custou dinheiro, eu não quero perder. Minha carteira está aqui. Perdi minha carteira. Eu perdi de propósito? Você acha que eu vou perder de propósito minha carteira? A chave do carro. Tá aqui com a chave do carro, que tem uma pokebola. Ai, meu Deus, perdi a chave do carro. Gente, perder está relacionado a algo involuntário. Eu não quis perder, eu não quero perder o celular, a carteira, a chave, não quero. Então, eu não concordo com a palavra perder a salvação. Porque ninguém perde algo que quer. Vocês estão entendendo como não faz sentido falar sobre perder a salvação? Então não tem como perder algo que eu não quero perder. Enquanto você desejar a salvação, enquanto você desejar a Jesus, enquanto você buscar a Jesus, de forma alguma você vai perder a salvação. Isso não existe. Agora, todos os textos que se utilizam para defender a não perda de salvação, eles não estão falando sobre perda. Eles estão falando sobre a responsabilidade de Deus em manter essa salvação. Eu vou te explicar. Eu, Dani, creio que é possível abrir mão da salvação. Eu creio que é possível a pessoa entrar num processo de esfriamento e essa pessoa não buscar mais a Deus e essa pessoa começar a se envolver com o pecado e em determinado momento ela cai na apostasia. Eu creio que isso é possível, tá? E eu vou explicar para vocês. Todos os textos que os calvinistas usam para se manter salvo, para dizer, ó, não existe perda de salvação, são textos que colocam a soberania de Deus em ação. Por exemplo, aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Veja bem, diz que Deus não lança fora. Senhor, eu não vou perder nenhum dos que você me enviaste. Veja bem, Jesus não vai perder. Ele deixa claro que Deus não lança ninguém para fora. Deus não faz isso. Ele não vai desistir de ninguém. Mas existem textos que mostram que é possível a pessoa esfriar, sim. Vou pegar um texto, por exemplo, Hebreus capítulo 2. Aliás, capítulo 3. Ele fala assim no verso 12. Olha só. Irmãos, tenham cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que os afaste do Deus vivo.
Então você está vendo? Se o irmão ele continuar com um coração incrédulo e perverso, ele vai se afastando do Deus vivo. Tem pessoas que falam assim, Dani, eu estou entendendo. Mas você tem que levar em conta, Dani, que uma pessoa que ela se tornou apóstata, se ela desvia, é porque ela nunca conheceu a Deus de verdade. E não é isso. A Bíblia não dá essa garantia. É possível uma pessoa conhecer a Deus de verdade e afastar. Quer ver? 2 Pedro capítulo 1 fala assim. Ele começa a falar, 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 5, várias ações que devem ser acrescentadas à fé. Porque a fé por si só, ela nos salva, sim, mas é necessário que logo após nós crermos, nós comecemos a praticar as boas obras. Se a pessoa não tem boas obras, ela não teve fé de verdade, porque as boas obras são consequência de quem teve fé de verdade. Então eu sou salvo e por ter sido salvo, por consequência eu realizo as boas obras. Eu não realizo as boas obras para ser salvo. Não vá fazer a inversão dos valores. Eu sou salvo por Cristo Jesus, eu creio, eu cresço no conhecimento da graça, eu me envolvo com ele e por consequência eu passo a ter as boas obras. Aí Pedro está falando que o que deve ser acrescentado à fé. Então ele fala sobre domínio próprio, sobre perseverança, sobre piedade, sobre fraternidade, amor. Ele vai falando isso no verso 5, 6 e 7 de 2 Pedro 1. E olha o que ele fala no verso 8. Ele fala assim, porque, irmãos, se essas qualidades existirem e crescerem em vós, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, se tornem inoperantes e infrutíferos ou improdutivos. Olha só o que ele fala. Todavia, se alguém não as tem, se alguma pessoa não tem amor, piedade, fraternidade, se a pessoa não insiste nessas boas obras, o que acontece? Ele fala assim, se torna um cego, só vê o que está perto e se esquece da purificação dos seus pecados. Então, veja bem, Pedro está falando sobre uma pessoa que ela teve os pecados purificados e por ela não investir na sua salvação, que já aconteceu em Cristo Jesus, mas a pessoa não teve responsabilidade, não teve postura, a pessoa não meditou, a pessoa não orou, essa pessoa, mesmo tendo sido salva, ela vai se esquecer dos seus pecados. Então você vê que não é possível perder salvação. Ninguém vai te tomar da mão de Jesus, isso não existe. Mas existe pessoas, sim, que mesmo depois de serem salvas, elas não tomam um cuidado com a própria salvação, elas não investem tempo nisso, elas não meditam, elas não oram, elas começam a dar ouvidos ao pecado. Eu não estou falando aqui sobre... Veja bem, porque eu não quero criar medo em ninguém, mas eu quero criar, sim, um sentimento de responsabilidade, de postura, de maturidade na sua vida. Não tenha medo de perder a salvação, porque... Nunca vai acontecer de Deus te rejeitar. Isso não vai acontecer. Salmo 51 deixa muito claro que Deus não rejeita um coração quebrantado. Mas você tem que ter medo se você parar de ter o coração quebrantado. Se você começar a achar o pecado normal. Isso é um sinal de esfriamento, isso é um sinal de endurecimento. E esse processo termina no que a Bíblia chama em Hebreus capítulo 6 de apostasia. O desviado não é apóstata, é diferente. Uma pessoa desviada é uma pessoa que ela está se afastando de Jesus, ela está se desviando. Para de ir na igreja, para de ter prazer na comunhão, para de ter prazer em ouvir a palavra. Ela está ainda no processo de desvio. Mas o Espírito Santo ainda é uma brasa acesa no coração dela. O menor sopro de Deus já acende aquilo de novo. Então é possível um desviado voltar. Mas é possível também que esse desviado ele chegue a um ponto onde ele se torna inimigo da cruz. Ele se torna totalmente inimigo, ele se esquece, como 2 Pedro 1,8 diz, ele se esquece dos pecados que haviam sido perdoados. E aí, por isso, ele cai num estado que a Bíblia chama de apostasia. É a pessoa que ela se torna, ela vai além do desviado. Ela começou como uma desviada e ela termina como um inimigo da cruz. Ela começa a negar o Deus que a salvou. A Bíblia diz isso em Ezequiel capítulo 18, olha só. Ele fala assim no verso 21, Ezequiel 18, 21. Se algum ímpio se converter dos seus pecados que cometeu, ele está falando de quem? Do ímpio. Se o ímpio se converter, guardar os meus mandamentos, proceder com retidão e com justiça, certamente viverá e não morrerá. Olha só, Deus está falando do ímpio. De todas as transgressões que ele cometeu, não haverá lembrança contra ele.
pela justiça que praticou viverá. Então Deus, quando a pessoa ela crê em Jesus Cristo, porque Jesus é a justiça de Deus, é isso que o texto quer dizer, a justiça de Deus, Jesus Cristo. Tá certo que é Ezequiel no Velho Testamento, mas esse é um texto extremamente atual, ele já está falando da justiça de Deus. Praticou a justiça, creu em Jesus, dos pecados eu nem me lembro mais. A Bíblia deixa claro isso, 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu nem lembro o que você fez, tá perdoado. Só que, olha só o que ele fala no verso 24. Porém, se um justo se desviar da sua justiça, gente, ele não está falando do ímpio, ele está falando de um justo. Ele está falando assim, ó, desviando-se um justo da sua justiça e cometendo iniquidades e fazendo conforme as abominações que o ímpio faz, como, pois, viverá? Das justiças que fez, não terei memória. Então, do mesmo jeito que Deus esquece os pecados do ímpio, que se converte, de um justo que se torna apóstata, Deus esquece da justiça dele também. Ele está falando isso. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Então você está entendendo que ele está falando aqui de um justo? Ele está falando do justo, porque o ímpio foi antes. Ele está falando do justo agora. Então a questão toda que eu quero dizer é o seguinte: o selo da salvação, que é o Espírito Santo dado a nós, Deus não retira. Deus não vai tirar o Espírito Santo de você nunca. Ele que colocou, ele não tira. Mas é necessário que exista na sua vida um interesse, uma postura. Eu gosto de falar a expressão que eu gosto é uma higiene espiritual. Se eu não tomar banho todos os dias, naturalmente eu vou ficar fedido, eu vou ficar sujo e em breve doente. A pessoa que ela não tem essa higiene e ela não se purifica diariamente, eu não estou falando que é necessário que haja uma purificação dos pecados, não é isso, mas uma atenção. Todos os dias eu tenho que orar, todos os dias eu tenho que meditar, todos os dias eu tenho que buscar. Eu não posso esquecer do meu Deus, tem que ser todo dia. Dani, eu tenho 30 anos de idade. A cara parece de 55, mas eu tenho 30 anos de idade. Eu já estou velho, eu estou cansado, eu praticamente nasci na igreja, eu já li a Bíblia muitas vezes, eu tenho muitas experiências com Deus, e eu não estou falando isso para soberba, eu estou falando toda a glória dele, tudo, 100% glória a Deus. Mas eu estou falando para vocês que eu não sou uma criança na fé. Eu não conhecia de Jesus ontem. Eu já caminho com Jesus faz muitos anos. E eu admito para vocês, se eu fico uns 3 dias sem vigiar, sem orar, sem estar clamando, sem estar pregando, sem estar aqui fazendo ao vivo, sem estar lendo, sem estar respondendo e-mails, se eu fico uns 3 dias sem me envolver com as coisas de Deus, não me dá saudade do mundo? Gente, eu fico morrendo de saudade das baladas, de encher a cara, da época da mulherada. Dá saudade. E aí eu falo, Senhor, o que está acontecendo? E aí eu volto a entrar ali, eu não vou falar entrar na presença, porque eu nunca saí, mas eu volto a meditar no Senhor, e aí o Espírito Santo começa a me falar, Dani, para onde você estava indo? Você começa a ver que existe um afastamento natural, caso não haja um interesse da nossa parte. Jesus não saiu de onde ele estava. Jesus sempre esteve no trono, do mesmo jeito. Eu que me afasto. E se não houver essa higiene, esse afastamento gera um esfriamento, o esfriamento gera um endurecimento, e o endurecimento gera a apostasia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o selo da salvação está lá. O Espírito Santo está na sua vida. Pá! Você não perde isso. Mas não abra mão. Vigie, cuide, ore, clame, busque ao Senhor. Senão, naturalmente, você vai esfriar. E eu quero terminar contando para vocês um sinal de como funciona essa salvação pelo selo do Espírito Santo. Essa é a coisa mais linda do mundo. Eu quero mostrar para vocês, quero lembrar vocês de Êxodo capítulo 12. Quando... deixa eu fechar essas abas aqui que não vai precisar. Aqui. Êxodo capítulo 12. O que aconteceu em Êxodo capítulo 12? O povo, ele tinha acabado de receber uma ordem de Moisés, dizendo, gente, é o seguinte, hoje Deus mandará a 10ª praga. Presta atenção que forte isso aqui. Deus mandará a 10ª praga. A 10ª praga será a morte dos primogênitos. Ele vai mandar, então, Deus vai mandar o anjo da morte. E ele mandará o anjo da morte. A casa que não tiver passado sangue de cordeiro na porta, no umbral, que é naquela parte, né, em volta da porta, a casa que não tiver o sangue do cordeiro em volta, naquela casa haverá morte.
O que Deus queria dizer com isso? Qual que é? A aplicação literal é essa. A aplicação literal do texto é a 10ª praga. Mas qual é o sinal profético desse texto? É da salvação daquele que crê. Porque um dia todos nós seremos visitados pela morte, exceto os arrebatados, mas vamos levar em conta que não houve arrebatamento. Todos serão visitados pela morte. E no dia que a morte vier sobre a nossa vida, ela não vai ter poder sobre aqueles que têm o sangue do Cordeiro passado sobre a porta. Meu Deus, como isso é forte. Se você creu em Jesus Cristo, se você confessou Jesus Cristo, se você foi batizado, se você de fato entregou a sua vida para Ele e foi selado ou selado com o Espírito Santo, quando a morte vier, ela vai chegar na sua vida e ela vai ver o quê? Ela vai ver o sangue de Jesus. Entenda que o anjo da morte, quando ele passou lá, ele não olhou quem estava dentro da casa, ele não olhou profissão, ele não olhou pecado, ele não olhou nada, ele olhou, tem sangue ou não tem? Se tem sangue, não toca. Não tem sangue, vai ter morte. Então, do mesmo modo, quando vier o dia que nós morrermos, ou o próprio arrebatamento, o que será olhado de nós? Vamos ver o que ele fez, vamos ver o passado dele. Não. No quesito salvação, será olhado se tem o sangue de Jesus ou se não tem. Tem um sangue na vida? Tem o selo do Espírito Santo? Tem a presença do Espírito Santo? Tem. Então não haverá morte ali, não haverá condenação. E sim, estaremos para sempre com o nosso Senhor, para receber o que o texto diz, a herança que nos foi prometida. Então esse sinal do sangue na porta, usado lá em Moisés, é o sinal do selo do Espírito Santo. Aquele que passou o sangue na porta é aquele que creu. Aquele que creu no Messias, aquele que creu em Jesus, aquele que creu na salvação, aquele que creu no que Jesus fez na cruz, o que creu na mensagem da cruz. Creu na mensagem da cruz, está selado com o Espírito Santo. O sangue de Cristo está na... O Espírito Sangue não, está selado com o Espírito Santo. E o sangue de Jesus está na sua porta. E o anjo da morte não vai te pegar. Sobre a sua vida não tem morte. Então por isso que o crente não morre mais. Dizer que um crente morreu está errado. Por exemplo, aconteceu uma coisa, eu sofri um acidente, eu sofri um infarto. Hoje à noite o Dani sofre um infarto. Morreu. Puf, não. Ele foi para casa. Porque eu já morri em Cristo. O crente não morre 2 vezes. Sobre ele não tem o poder da segunda morte. Lembra que Apocalipse fala? Que aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, a segunda morte não tem poder sobre eles. Por que a segunda? Porque a nossa primeira morte já foi com Cristo. Já morremos com Cristo. Então a gente não morre de novo. Então o que acontece é que a carne volta para o pó e o espírito está para sempre com Deus. Estamos para sempre com Deus. Isso é graças ao selo do Espírito Santo na nossa vida. Se você tem o selo do Espírito Santo, você não morre mais. Mas para você só resta agora a vida eterna. Questão de tempo. Em questão de tempo, estaremos para sempre com o Senhor. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Essa era a passagem de hoje. Eu vou continuar. Esse foi o verso 15. Hoje foi a parte 7. Mais para frente, em nome de Jesus, quem sabe essa semana eu consigo fazer mais de Efésios. Amém? Gente, só lembrando, daniel.saad@uol.com.br. Esse meu e-mail é para você mandar e receber as crônicas. As crônicas são textos divertidos e ensinando você sobre a palavra. São temas específicos e eu vou falando vários textos e dando várias explicações, várias histórias. Você vai rir, chorar, vai aprender. E quem entender a importância desse ministério, quem achar que esse ministério meu e dele, que é de Deus nas nossas vidas, é um ministério frutífero, se está te abençoando, você pode abençoar de volta, você pode manter. Porque eu e Elinéia não abrimos mão da nossa vida profissional, não temos mais salário, não temos mais vida profissional. Desistimos de tudo para poder focar nas coisas de Deus. Então, se o Senhor te tocar, você pode abençoar. Amém? Dani, mas eu não tenho condições. Não tem problema. Eu mando para você as crônicas do mesmo jeito. Amém? Que Deus abençoe. Curte e compartilhe esse vídeo, porque eu creio que foi bênção. Amo vocês. Glória a Deus.